galerinha do Mundo Inline. Estamos aqui diretamente do Recife, Pernambuco, para conhecer um pouco do grupo de patinação, dos primeiros grupos de patinação aqui em Recife, que é o Pernambuco Inline. E a gente vai falar um pouco da história deles, vou contar um pouco da história deles. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e também curtissem a página do Rolê Recife, para ajudar na divulgação do evento. Estamos aqui com a Amanda Muniz e o Romero Fabiano. Eles são os pioneiros da patinação aqui em Recife, os fundadores mesmo da iniciativa aqui. E hoje temos quase mais de 5.000 patinadores só aqui na capital. E eles vão contar um pouco como surgiu o Pernambuco Inline, quem fundou, a atual quantidade de membros, né, que tem no Pernambuco Inline, e qual é o objetivo principal do grupo. Então a gente vai passar a palavra para o Romero Fabiano, né, que ele foi um dos primeiros, e vai falar um pouco como surgiu o Pernambuco Inline. Então, o grupo Pernambuco Inline, ele surgiu a partir da união de alguns amigos que patinavam aqui e assim, a gente não via muitas opções, não tinha divulgação aqui da patinação de Recife. Então, a gente se reuniu e fundou o Pernambuco Inline, com o objetivo de divulgar e difundir a patinação aqui na região metropolitana do Recife, em Pernambuco também. Uma grande curiosidade, assim, porque na época, né, acredito eu que tenha sido 2007, né, mais ou menos nessa faixa assim, naquela época não existia Facebook, né, que é uma das maiores redes sociais atualmente. Então como é que vocês faziam para marcar um encontro de vocês para poder fazer os rolês? Pronto, na época tinha um grupo e a gente se comunicava mais por telefone, porque pelo próprio grupo mesmo. E quando o grupo começou, era muito pequeno, era cerca de 15, 20 pessoas, e era aquela coisa. Para ter um rolê, que a gente apelidou de Roller Night, era muito difícil, porque eu estava trabalhando, estava estudando, não tinha tempo. E os passeios que a gente fazia, os Roller Night, era com 4, 5. Quando tinha 10 patinadores, a gente, caramba, o grupo está crescendo, né? E era difícil, porque a gente não tinha estrutura, não tinha divulgação, e era muito complicado. E surgiu o Pernambuco Inline justamente para isso, né? Para a gente tentar se organizar, difundir a patinação aqui e fazer sempre ressalvas em relação à segurança, porque como a gente patinava sempre na rua, você está sujeito a carros, a ônibus, uma queda, você pode se machucar feio porque você não está no asfalto. A gente sempre visava essa parte das proteções, como a gente continua sempre visando isso, que as proteções elas são tão fundamentais quanto o seu próprio patins. É interessante que isso é uma marca do Pernambuco Inline, que a gente tem até acompanhado. Eu até acredito que seja até um bom exemplo, que outros grupos também tomaram para si, que é a questão da segurança. E é uma coisa que eles batem muito, proteções, não levar iniciantes para a pista. E já falar agora também da atual quantidade de membros. A Amanda vai dizer mais ou menos a estimativa, porque é um dos maiores grupos aqui de Pernambuco. E ela vai falar um pouco da estimativa dessa quantidade de membros e qual é o principal objetivo do Pernambuco Inline atualmente. Hoje em dia, atualmente, nós estamos com 2.600 membros, mais ou menos, né? Mas atuantes mesmo, é muito menos do que isso. Mas temos, assim, pessoas que curtem nossa página, que curtem nossas fotos, né? Enfim, temos nessa base de 2.600 membros. E o objetivo mesmo é realmente divulgar a patinação, né? Esse esporte maravilhoso que está crescendo muito, né? E é isso. Bom, gente, a gente também gostaria de abrir um pouco, antes de conversar um pouco também em relação ao surgimento de novos grupos. Depois do Pernambuco Inline foram surgindo diversos grupos e hoje estima-se que no Marco Zero, aqui no centro do Recife, né, existam em torno de 20 grupos, fora os grupos que já existem nos bairros aqui de Recife e os grupos nas cidades circunvizinhas. Já tem grupo em Vitória, já tem grupo em Carpina, Cabo, tem pretensão de montar um grupo em Moreno também. E o que a gente acha interessante, a gente vai visitar as cidades assim daqui de Recife, Pernambuco, a cidade de Pernambuco, é que eles falam que saiu do Pernambuco Inline. Aí como eles não podem dirigir assim ao centro, né, a distância, né, podem ir para a cidade, então é complicado. Aí vocês antigamente faziam viagens da cidade circunvizinha aqui, aí dali eles formaram um grupo, mas aqui é a matriz, mas lá é a filial, gente, então começou tudo aqui. Então a gente começou com os administradores de lá, eles falaram, não, a gente faz um Pernambuco Inline veio pra cá, desenvolveu um pouco de esporte e teve um crescimento considerável. A gente fala em relação também à Carpina, que com a primeira vez que vocês foram, não tinham nem 7, 2010, e hoje tem mais de 60, então assim, teve um crescimento considerável. E a gente gostaria de saber de vocês o lado positivo desse crescimento e o lado negativo. Patinadores aqui em Recife.
lado positivo. Pronto, o lado positivo é que assim, a divulgação foi feita, tá aí, tá todo mundo passando. Que era um dos objetivos do Pernambuco Online quando a gente criou, não tinha grupos aqui, era difundir a patinação. E assim, o nosso objetivo foi alcançado e extrapolou barreiras e agora está surgindo novos grupos, ou seja, a patinação cresceu a um nível muito bom aos nossos olhos. E a parte negativa é que tem muitos grupos que estão surgindo e o pessoal não tem muita responsabilidade. Tem grupos que patinam com segurança, tem responsabilidade, tem certificado técnico. Só que tem muitos grupos que não estão nem aí para segurança, são muito irresponsáveis. É essa parte que a gente acha negativa. E contar com o cuidado, né, que temos principalmente com os iniciantes, né? Que quando a gente conversa com eles e pede pra não sair agora e tal, e ficam chateados com a gente, esculhamba, eu tô chamada de chata, ignorante, enfim, por causa desse cuidado que a gente tem. Né? Eu mesma demorei acho que uns 3 meses pra sair do Marco Zero, pra poder estar batendo asa, né? Voar, saindo, voar. E aí, quando a gente chega pra eles e falam, eles ficam chateados. Não é pro mal, né? Cuidado, apenas cuidado. Porque se a gente for levar alguns iniciantes mais afoitos, assim, eles não têm cautela, não têm visão de rua, né? Então, assim, é todo cuidado que a gente tem. Não é chatinho, é só cuidado. Não, mentira, até porque eu me lembro, quando eu comecei a patinar em Recife, eu já patinava com cabos, modelo, né? Com os amigos que trabalhavam com eles. Eu conhecia, eu sabia que os patinistas aqui, mas até que eu comecei aqui era pouquíssimos. Mas eu me recordo que tinha até os iniciantes, que se preparavam, os monitores. Essa ideia, essa ressalva, essa ideia de ser também só para os iniciantes foi ideia de Theo. Ele, como vivia mais no Marco Zero, ele que vinha todos os domingos, estava aqui. Então essa ideia surgiu de ter os iniciantes para auxiliar, ajudar. E assim eu fui uma das diretoras, Romero também, entre outros, né? Foram os que ajudaram. E hoje em dia, graças a Deus, não são mais iniciantes, né? Já estão tocando a vida aí pela frente, mas ainda assim com aquele certo cuidado. Não, eu entendo, até porque eu me lembro que na época eram muito organizados, eles só faziam rolê mesmo, à noite, inclusive, ou até rolê para lugar longe, quando tivesse o domínio do freio, em especial o T, né, que é o que a gente mais usa, e a estabilidade sobre os patins. E hoje a gente bate muito rolê Recife, até a gente sempre coloca nas divulgações do rolê Recife para as pessoas não irem para as ruas despreparadas. Porque segurança tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Então a gente também focou muito isso, que a gente lembrava. Então o Pernambuco sempre vai ter essa regra de segurança, não levar iniciantes na pista. E aí a gente vai ser o próximo assunto, é isso aí, ó. Ultimamente houve um crescimento considerável, né, na patinação. E também existem regras e costumes. Eu acho que a gente não deveria deixar de expor esses costumes que já existem desde que patins é patins, essa questão de não levar iniciante para a rua, a questão das proteções, que é extremamente importante. Então, quais os costumes que vocês acreditam que não deveriam ser mudados? Porque a patinação cresceu muito, hoje as pessoas são muito individualistas, ficaram tacando regras. Eu particularmente acho isso inadmissível, eu acredito sim que exista, tem que haver mudanças, mas essas mudanças têm que ser para melhor. Então, existem mudanças e regras, costumes que não deveriam ser abolidos. Então, na opinião de vocês, quais seriam esses costumes que jamais deveriam ser esquecidos e que deveriam reforçar perante os seus liderados? Primeiramente, as proteções, né, que isso é incontestável, fundamental. Você está cuidando tanto da sua vida, está preservando a sua vida, como a dos outros. Um exemplo, se algum rolê você sair, você vai todo grupo para. Não é só você que fica parado, não é só você que fica, o grupo todo ele para. O rolê morre. Isso é uma das principais que eu acho que realmente não tem que mudar pra mim. Né? E também aprenderem a ouvir os mais antigos, aprender a acolher as críticas, mostrar onde é que tá errado, onde é que tá certo. Assim, como a maioria dos passeios são noturnos, sinalização na rua é muito importante. Tem um
carro atrás de você, você não tem nenhuma sinalização, não tem um colete refletivo, não tem aqueles piscas que o pessoal coloca em bike, agora os patinadores também precisando. Aquilo ali, de longe, o motorista já vai ver. E o risco é bem menor de acontecer um acidente. Aí isso aqui seria também tão fundamental quanto a escalação. Você à noite na rua, me veja, eu estou aqui para motorista não bater em você. Eu acho até interessante mesmo, porque a gente, os mais antigos, né? Eu me considero um veterano, né? Porque eu aqui no Marco Zero acho que eu tenho uns 2 anos e meio de patinação, mas já patinava antes. E antigamente a gente prezava essa questão dos veteranos, só que puxava rolê. Fala puxar, né? Mas você conduzir, né? A gente que os rolês eram apenas os veteranos, e iniciante não conduzia rolê. Tinha ginástica que era utilizado nos rolês, então fazia assim, parava, espera, não precisava gritar, né? Desespero pessoalmente tá vendo, né? Esquerda, todo mundo para esquerda, direita. E hoje a gente vê que não tá se utilizando mais essa questão, né? Essa questão de respeito aos veteranos. Era isso que E a gente vê aqui, gente, a gente não quer o mal de ninguém, a gente não tá aqui pra dizer só pra excluir, pra fazer essa questão, né? Isso mesmo, a questão da segurança, tipo, aí você tá na rua, você não tá passando sozinho, outras pessoas também estão com você, a questão do respeito dos pedestres, tem que parar pra passar, sinal vermelho. E hoje a gente automaticamente não tá vendo, e isso também é uma marca do Pernambuco Online. Eu me lembro de sempre, a gente respeitava a pessoa que estava conduzindo o rolê, quando fazia assim, todo mundo parava. Justamente. E hoje em dia não tá mais assim, todo mundo passando na frente. Isso acaba comprometendo a segurança do próprio grupo. Exatamente, e sem contar que fica mal visto, né, pela sociedade. É muito complicado, porque assim, eu creio que o ser humano ele não é preparado, ele não aceita ser corrigido naquele momento, né, de passeio. Então assim, eu acho que a minha cidade é o meu respeito, né, de quem tá ficar atento, porque ele que tá ali na frente, tá vendo tudo que aconteceu. O grupo. Eu particularmente, assim, a gente patinava lá, eu patinava com meus amigos no cabo, mas a gente não tinha esse conhecimento da patinação. Eu vim aprender mesmo no Marco Zero, nos rolês de iniciantes. Eu sabia patinar, mas eu acompanhava o rolê de iniciantes com a Tâmara também, Tâmara Ramos, uma das administradoras, né? E a gente precisava muito, a gente precisava dessa questão da segurança, do respeito, a gente aprendia muito, porque até no rolê mesmo, a gente tem participando do rolê, ela dava altas dicas, ó, patina mais assim, fecha mais as pernas, chega mais a perna, porque ajuda a facilita mais a patinação. E a gente não tinha isso como repreensão, tinha isso como um cuidado. Porque a gente assim, aprende essa vida com os mais velhos, né? A gente só pode ensinar quando a gente aprende, a gente só pode aprender quando ensina. Então a gente ensinava, a gente tinha praticamente mesmo aulas no Marco Zero, e eles se preocupavam muito com isso. Essa questão do respeito que cada vez mais. A gente chega até no Marco Zero, ó, bota mais a coluna, fica um pouco mais ereto, esquece de estar fazendo dívidas, isso é que a gente está ignorando, está fazendo acepção. E a intenção não é essa, a intenção é ajudar mesmo a gente ter uma boa patinação. E sair junto com a gente, né, para mais locais mais distantes, né, que a gente sempre vai. Questão mais de segurança. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre um novo projeto. Novo não, né? Novo esse ano, assim, porque o ano passado já teve, Dia das Crianças. Foi ano passado. E as pessoas estão me cobrando, eu já estou com as ideias aqui para passar para eles, que as pessoas têm que passar no privado. Mas eles vão falar um pouco agora do Dia das Crianças. E o ano passado também teve como tema palhaços de patins, né? Que a turma que pintou, saiu as coisas dando confeito, pipoca, tipo guloseimas assim. E ela vai falar agora um pouco como é que vai ser esse projeto para 2015. Como é que é isso? Diz aí, Amanda. Mas assim, ano passado, infelizmente eu não pude participar por causa do outro passeio que teve pra João Pessoa. Então eu fiquei sabendo, né, e achei muito massa, muito legal. A atitude, né, a iniciativa do pessoal do Carnaval. Então, esse ano a gente vai fazer e contamos com as pessoas para esse evento. Vai ser um evento legal, a gente vai ajudar crianças, mostrar também que criança anda de patins, né, que não é só a gente, criança também anda de patins. E esse dia, né, não só para pessoas que mais moram na rua, né, mas de acolhimento, a ideia é mais acolhimento. No final outra vez que eu fiz com as pessoas, Foi, e como eles são, né, eles são administradores de grupo, então assim,
estados são convidados, eles têm que ir, né? E teve uma pessoa responsável aqui para tomar a frente das coisas. Então, no ano passado foi Theo, né? E hoje a gente está com um tema novo, né? Hoje a gente vai usar as camisas de super-herói. Certo? Foi isso que a turma pediu falando. Então, como é que seria essa camisa assim? Não, qualquer um que tiver uma camisa de super-herói, né, e tal, e que esteja de patins também. Batman, Superman, Homem de Ferro, Mulher Gato e de pé. Pra Gente gente de fantasia também que quiser vir também. também. Palhaço também vai ser bem-vindo, mas a ideia realmente é essa de super-heróis. Super-heróis do patins. Super-heróis de patins. É isso mesmo, a gente tá. Inclusive a gente já até divulgou já uma arte, ela divulgou uma arte que tem o nome das pessoas que estão incumbidas em arrecadar aquele valor que a gente solicitou. Já pessoas, agradeço desde já também, eu sou um dos pessoas responsáveis, né, que estou fazendo arrecadação. E já algumas pessoas me procuraram ontem, já efetuaram o pagamento. E você que está assistindo, mesmo que você também não seja patinador, você seja skatista, ciclista, ou você seja admirador do esporte e queira contribuir, a gente está pedindo R$3 para comprar as guloseimas, para fazer sacolinhas e distribuir. Então você pode me procurar, ou procurar ela, Amanda, o Romero e outras pessoas que tem lá no arte, que a gente está divulgando também, a arte tem o nome das pessoas, e com um panfleto anunciando o evento. Aí está lá o nome das pessoas que vocês podem procurar e fazer a doação. Vocês podem também doar brinquedos. Os brinquedos ou também o pacote de pipoca, quem não tiver. A gente está tentando todo tipo de doação que seja em relação ao tema para as crianças. A gente agora vai encerrar um pouco, né, para encerrar a entrevista, e gostaria que vocês deixassem uma mensagem em relação à patinação. Deixar um bloco naquela a mensagem de despedida e de conscientização também em relação à patinação aqui do Recife. E convidar as pessoas também a participarem dos eventos de vocês, de rolês também. Primeiramente, agradecer ao Prefeitura do Rola Recife por ajudar essa entrevista para o pessoal do curso sobre a patinação da Recife, né, que cresceu assustadoramente e é um sinal muito bom mesmo. E assim, patinar é bom, é gostoso, é saudável, mas é uma brincadeira que exige muita responsabilidade, principalmente quando você está na rua, tem muita responsabilidade, tem que estar atento. Não é brincadeira você patinar na rua, é coisa séria, coisa de não é você pegar o patins e botar, eu vou patinar na rua. Não é isso. Você tem que pegar uma certa experiência, tem que saber frear, porque como você vai estar na rua, você está sujeito a qualquer circunstância. O acaso pode surgir e aí você vai fazer o quê? Você não sabe nem patinar direito no meio da rua. De repente, um carro fura o sinal, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que dar uma freada brusca para não bater nesse carro, o carro bater em você. E essa mensagem, patinar é coisa séria, só vai pra rua patinar realmente quando você tiver certeza do que você está fazendo, porque não é brincadeira. É gostoso, é sadio, mas é muita responsabilidade. Eu agradeço também realmente a Rolê Recife, né, que mais amei, o patins também, um dos, né, e reúne todas as pessoas de todos os estados, né, abrange tudo. Agradeço muito a vocês, né, a vocês. E minha mensagem para todos é: ouçam mais os veteranos, usem proteções, né, e vamos patinar, porque patinar é vida, patinar é saudável, é um esporte maravilhoso, né, e é isso aí, vamos patinar. E é isso, pessoas, agradecemos também a presença deles. Foi um privilégio, né? Eles estão muito ocupados, são pessoas que trabalham, participam de eventos fora do Recife. Eles nos concederam essa oportunidade de estar entrevistando eles. Curtam a página Pernambuco Inline no Facebook, curtam a página Rola Recife. Se vocês quiserem aderir à camisa, tiverem, eu quero a camisa do Pernambuco Inline, vocês entrem em contato, tem uma página no Facebook e tem um grupo também no Facebook, Pernambuco Inline, vocês procurem lá, vai aparecer. Eu quero comprar a camisa do Pernambuco Inline, tem de mangas compridas, né, tem de manga curta. Pode botar nome atrás. Pode colocar o nome também de vocês atrás, tem a tonalidade mais escura, uma tonalidade mais clara, fica a seu critério. Né? Vocês entrem em contato com eles, solicita a camisa, curte a página. Eles sempre, quando vão organizar rolê, eles colocam antecipadamente para onde vai, o nível que é exigido do rolê e a hora que vai ser o rolê. Então, assim, é tudo organizado. E é isso, gente. Curtam também a página do Rolê Recife, curtam a página Eventos Online, que a gente também divulga os eventos que acontecem aqui em Recife, nas cidades circunvizinhas e dos bairros que acontecem aqui. E é isso, pessoas. Agradecemos a todos e obrigado pela audiência.